Duas alunas perguntaram uma coisa muito importante. Professor, o que tu acha melhor? Posso anotar uma atrás da outra, as aulas, ou separo em frentes? Eu separaria em frente porque assim, ó, quando eu vou dar minha aula de Física B, eu assisto horas antes o final da última aula e trechos da aula para ver o que eu passei, o que faltou, e continuo exatamente naquele ponto. Então a Física B, se for montando um caderno só, vai ser um caderno mais coerente, entendeu? E a Física C sozinha também. Se tu separar, eu acho que depois, putz, eu precisava revisar aquela aula. Ah, mas como está tudo misturado, acho que vai ter mais trabalho de achar aquela aula. Mas é muito pessoal, mais uma vez, isso. Eu acho que assim, o grande momento da aprendizagem é a concentração na hora da fala e logo em seguida o exercício. Aliás, antes que eu me esqueça, já que essa é a última aula. Qual é a tua tarefa? Tu vai pegar uma página da Física B, uma página só da Física C e uma página da Física E, logo após a matéria que eu falei, e vais tentar fazer aqueles exercícios. Se tu lê no exercício alguma coisa que tu nunca viu, pula. Porque esses exercícios são de vestibulares, muitos deles abrangem um monte de matéria. E aí está no começo da apostila, mas a gente só vai falar de alguma coisa para esse exercício ser possível lá no final da apostila. Então alguns a gente pula, mas a tua obrigação é essa. Nesse primeiro encontro eu não vou passar as páginas, eu vou te deixar com a responsabilidade por ti. Então, por exemplo, a gente fez o 10 da Física C, né? Eu já falei que o 9 eu também fiz e vai estar na internet hoje à noite já. Então tu pode tentar fazer o 8, o 7, o 11, sacou? E pronto, essa é a tua tarefa da Física C. Se tu fizer isso, tu é o rei, tu tem uma semana para fazer isso. Só que se depois de 48 horas da aula tu não fez, tu praticamente perdeu a aula. Isso também é científico, tá? 48 horas depois da aula, se tu ainda não interagiu, não recuperou aquela informação, como bateu um papo com um colega sobre o assunto, evaporou, certo? E que bom que a gente esquece das coisas, né? Por isso nós estamos hoje aqui felizes, mesmo tendo feito cagadas incríveis na vida, todos nós. Não é isso? Eu fiz cada cagada na vida, cara, só que eu esqueci, hoje eu sou um cara feliz, certo? Por isso que esquecer é fundamental. Só encher a cara. Galera, deixa eu te ensinar uma coisa. Quer fazer um comentário? À vontade, eu deixo até a aula pra ti. Mas primeiro faz esse movimento assim, ó. Entendeu? É uma coisa de educação. Teu pai deve ter falado contigo sobre isso. Olha só. Mas a gente melhora, Uma coisa importante, não sei se eu já comentei com alguns de vocês, com alguns eu sei que eu já comentei, né? Já tiveram aula comigo e eu gosto de comentar sobre vários assuntos. O russo maluco que não esquecia de nada. Lembra? Tem pessoas que têm um problema no cérebro porque elas não esquecem das coisas. Elas não esquecem. As pessoas acham que isso é maravilhoso, mas isso é terrível. Isso é terrível. O russo, por exemplo, aos 40 e poucos anos, ele era um cara perturbado com as lembranças do passado. E lembranças vivas em detalhe. Tu podia perguntar para ele, quando tu tinha 5 anos de idade, no dia tal, o que tu fez? Ele te falava do começo ao fim, o que ele fez durante o dia. A roupa de cada pessoa que ele cruzou na rua. Eles deram a Divina Comédia de Dante Alighieri, né, que é um livro em italiano, e esse russo só fala russo. Ele não sabe bulhufas de italiano. Ele pegou a Divina Comédia, que é um bom livro, assim, né, uma bibliazinha. Ele foi lá, passou a página, olhando cada página, e decorou a sequência de letras. Página tal, russo. Tem essa, ele descreve a página para ti porque ele decorou a sequência de letras. Último teste do russo. Será que esse russo é foda mesmo? Então, peraí, ô russo, vem cá, decora esses 100 dígitos para mim. Beleza? Então fechou. Agora eu venho te perguntar. 10 anos depois chegaram o russo, qual é aquele número? Falou os 100 dígitos. Nós somos normais e felizes. O russo é perturbado e doidão. Que bom que a gente esquece. Para não esquecer, chegou hoje, depois do almoço, faz as questões de física. Aí fechou. Aí deu rei. Aí deu rei. Agora vai! Como aconteceu na Física B, temos que começar com conceitos básicos. Até a Física C, né? O conhecimento de átomo era o básico para avançar. Aqui, o básico para avançar é conhecer esses conceitos aqui, ó. Professor, calor eu já sei, estou com calor. Não, cuidado. O calor que a gente usa no dia a dia não tem nada a ver com o calor, com a definição técnica de calor, com a definição técnica de calor da física. Calor aqui na física é algo muito técnico. É energia térmica em movimento. Calor, se quiser anotar, pode anotar. É energia térmica em movimento. E o calor flui sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É isso aí. Na tua apostila também tem isso, tá? Mas se tu é um cara que aprende bem copiando, não custa escrever ali. Calor, energia de que tipo? Sempre em movimento.
absurdo. Ah, professor, mas tinha lá em casa um pote cheio de água borbulhante. Aí eu desliguei o fogo. Depois eu fui pegar o pote e me queimei. Ele não tinha calor? Não. Ele tinha calor, era a coisa invisível que estava fluindo dele para o ambiente. Certo? Então calor parado é errado. Ah, então quando eu falo assim, estou com calor, do ponto de vista físico, é um absurdo. Certo? Mas, pô, se a tua mãe falar, eu estou com calor, tu não vai falar para ela, não mãe, está perdendo pouco calor para o ambiente. Certo? Ela vai te dar com a mão na cara, vai dar merda, pô. Né? Então cuidado, vamos separar o dia a dia da física. Certo? Aqui na física tu tem que ser rigoroso. Calor, energia térmica em movimento, energia térmica em trânsito, energia térmica que flui do corpo para o corpo de menor temperatura. E isso é uma coisa que tu sabe do dia a dia. Quando tomamos um cafezinho quentinho de manhã, sobra um pouquinho na xícara, não é? Aí quando tu chega ao almoço para lavar a louça em casa, aquele pouquinho está com que temperatura? A temperatura do ambiente, parabéns. Porque o calor acumulado no café fluiu para o ambiente até que o equilíbrio térmico ocorresse. Tu não toma cerveja ainda, mas o suquinho gelado. Tomou o suquinho gelado e aí sobrou um pouquinho de suquinho gelado. E aí tal, foi dormir à tarde, quando volta para lavar a louça do almoço, tinha lá o suco que estava com a temperatura do ambiente. Entrou em equilíbrio com o ambiente, porque o calor do ambiente fluiu para o suco, até que as moléculas atingissem a mesma temperatura. Tudo bem para vocês? Calor sempre fluindo, sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. Show de bola. Aliás, já que estamos falando de temperatura, temos que saber a definição de temperatura. O que é mesmo temperatura? A nível de agitação. Não faça mais isso na minha aula. Não faça mais isso. Não estou falando contigo, estou falando com a moça, me perdoa. Tá? Então parem de escrever bobagenzinhas aí, que isso me irrita. Vou jogar fora essa porcaria. Isso. E prestem atenção. Vocês estão rasgando o dinheiro do pai de vocês. Isso é uma vergonha pro pai de vocês. Galerinha! Fico puto com isso, hein, cara. Tu não brinca comigo, eu sou um cara do bem. Mas se eu preciso meter o dedo na tua cara e falar que tá errado, eu vou fazer. Porque eu amo fazer o que eu faço. E eu respeito o dinheiro do pai de vocês. Passou. Ó, mas é isso mesmo. Vamos ficar ligadinho. Galera! Temperatura não é temperatura, como você fala no dia a dia. Ai, tá quente, tá frio. Não. Temperatura mede a agitação das moléculas. Então, corpo frio. Lembra da eletrostática? Ó, tá vibrando devagar porque tá frio. Tá esquentando. Chega uma hora que tá tão quente que chega até a emitir a luz visível por todos os átomos, certo? Que compõem o corpo. Nesse caso, ele passou a ser uma fonte de luz lá da outra matéria. Então, temperatura mede a agitação dos átomos, a agitação das moléculas de um corpo. Átomo frio, átomo quente, e detalhe, hein? Átomo frio, pequenininho, está esquentando, olha lá ele esquentando, ó. Quando um átomo esquenta, ele aumenta de tamanho. Por isso que existe a dilatação térmica, estudado no ano passado, foi ou não foi? Delta L, delta S, delta V, isso tudo nós vamos revisar esse ano de novo. É isso aí. Temperatura média, agitação Térmica das moléculas, ou átomos. Ou ainda, para ficar mais elegante, temperatura mede o grau de agitação dos átomos. É assim que aparece nos livros. Mas não precisa usar a palavra grau, pode só usar mede agitação. Beleza? Nada demais. Energia térmica. Pô, peraí. Precisa explicar o que é energia térmica? Energia relacionada à temperatura, pô. Então tu vê, tem coisas. Ó, cheirinho de gasolina, né? Energia térmica é cancerígena, uma delícia. Energia térmica é energia relacionada à temperatura. Só isso. O que me espanta quando eu sinto esse cheiro é porque existem várias pesquisas sobre coisas cancerígenas, né? Já ouviu isso falar? Por exemplo, uma coisa que é sabidamente cancerígena é aquela carnezinha de churrasco carbonizada, pretinha. Sabe que tá um pedacinho de carvão que às vezes vem um pouquinho na carne, né? Vai lá, corta, sabe? Aquelas partículas lá, elas aparentemente podem causar câncer no sistema digestivo. Pimenta preta também é uma coisa que, embora eu use quando eu cozinho, tem que tomar cuidado, porque a casquinha da pimenta preta ela pode penetrar no intestino e não sair mais e ter um problema ali. Então existe alguma relação entre consumo de pimenta preta e câncer de intestino também. Agora uma coisa que eu fico maluco, eu não consigo entender. Fumaça que sai do cano de descarga do carro é cancerígena. É sabidamente cancerígena. Tá cheio de carro passando ali agora, né, cara? E a gente
gente vive embebido nessa fumaça, né? Que viagem, por que não falam todo dia isso no jornal? Temos que acabar com os carros de combustão interna porque eles são cancerígenos. Que viagem! Pois é, mas que loucura, eu não consigo entender como é que chegou, a que ponto chegou a ignorância humana, né? Da gente construir milhares de unidades de máquinas cancerígenas todo dia e vender elas como se fosse a solução, ou o prazer, ou o bom, mas elas causam câncer nas pessoas. Não consigo entender, mas eu acho que um dia a gente vai resolver esse problema também. Porque futuramente os carros serão todos elétricos, é óbvio, né? Óbvio. Então é isso aí, galerinha. Além do que, como eu vou discutir contigo futuramente, a cada 100 reais que tu abastece um carro de combustão interna, tu só usa 25, 30 reais. O resto vai pelo canto de descarga, causar câncer nas pessoas e aquecer a atmosfera. Quando tu usa um carro elétrico, a cada 100 reais que tu abastece o carro, tu usa 95 reais. Os motores da combustão interna são uma bosta. Os carros que nós usamos hoje são arcaicos e pré-históricos e talvez na tua vida adulta tu tenha umzinho para brincar, às vezes, numa área específica, porque eles serão proibidos, porque eles fazem muito mal. Certo? Qual é o carro legal? Claro, elétrico, totalmente elétrico. Carrega na tomada, que nem teu celular, sai andando, carrega no trabalho, volta para casa, sem muito barulho, sem fumaça nenhuma, com um pouquinho de calor só indo para a atmosfera, certo? E valendo 100 reais usa... e o carro normal, 100 reais, usa uma bosta. Eu me revolto todo dia que eu vou abastecer meu carro. Galerinha, olha só, interessante a ciência, né? Foi energia térmica. Quando eu falo em energia interna, é muito cedo para falar dela, as pessoas ficam confusas. Porque se um corpo, por exemplo, está aquecido, ele tem energia térmica dentro de si? Tem, né? Se ele está aquecido, as átomos estão vibrando, e se um corpo está vibrando, se mexendo, ele tem um tipo de energia chamada energia cinética. Todo corpo que tem massa e velocidade, tu faz o mv ao quadrado sobre 2 e calcula a energia cinética do corpo. E se um átomo está vibrando, ele tem energia cinética, que a gente chama de energia térmica. Só que além da energia cinética, que tu viu lá no primeiro ano, tu aprendeu outros dois tipos de energia mecânica, que são as energias a potencial elástica e a potencial E aí o seguinte, ó, essas três energias, a cinética mais as potenciais, elas geram as energias mecânicas. Se eu tenho um corpo aquecido, os átomos estão vibrando. Mas tu concorda que dentro dessa estrutura podem ter átomos que estão vibrando menos por estarem comprimidos entre os átomos? Alguns estão mais frouxos, vibram mais, outros estão mais espremidos, vibram menos. E uma mola espremida, porque a eletrosfera é como uma mola, concorda comigo? Ela é elástica, a eletrosfera, certo? Se uma mola estiver comprimida e tu libera ela, pode liberar energia? Pode, né? Tanta energia que pode furar um olho ou machucar alguém. Tem até aquelas arminhas antigas de pressão, lembra? Com umas bolinhas azul, o cara carregava, fazia a guerrinha daquilo, era uma loucura. Foi proibido porque elas eram tão parecidas com as armas de verdade que a galera saltava aquelas armas de pressão, aí ela foi proibida. Talvez vocês ainda não tenham brincado disso. Isso, é tipo de paintball, só que era pequenininha, com a cara de uma arma de verdade por fora. Isso, exatamente, em paintball aconteceu o mesmo problema, é verdade, isso dá razão. E aí, galerinha, essa arminha, ela armazena a energia na mola, que depois é liberada na energia cinética da bolinha, né? Da mesma forma, ocorre isso dentro das estruturas dos átomos, dos objetos. Se o objeto está aquecido, ele vai ter energia térmica, mas existem outras energias potenciais lá dentro também. Todas essas energias que compõem o material são chamadas de energia, pode ser chamada de energia. E faz sentido esse nome, né? Interno não é o que está dentro? E essa energia não está nos átomos que compõem o objeto? Então é justo chamar de energia interna, né? Repetindo, o que é energia interna? É a energia térmica mais outras energias potenciais que podem estar armazenadas na estrutura atômica. Então é todo tipo de energia que tem dentro da substância. Tu vai entender bem o que é energia interna lá no meio do ano, quando eu for te ensinar termodinâmica, te ensinar como é que os motores funcionam, como é que a gente aproveita o calor de um gás. Termodinâmica. Equilíbrio térmico, vocês me mostraram que sabiam o que era. Equilíbrio térmico é quando um ou mais corpos atingem a mesma... É isso que é equilíbrio térmico. Vale lembrar que o equilíbrio térmico é uma tendência natural. O que eu quero dizer quando eu digo que é uma tendência natural? Quer dizer que os corpos, quando abandonados, têm a tendência de atingir... Não foi o que aconteceu com o teu café? O café estava quente e ficou com a temperatura do ambiente da cozinha. O suco geladinho ficou na temperatura do ambiente, não foi?
porque eles atingiram o equilíbrio térmico. Por que eu não atinjo o equilíbrio térmico então? Por que eu estou a 36 graus enquanto o ambiente está a gostosos 28, sei lá? Porque eu estou produzindo energia. Para poder aproveitar a energia da digestão, as minhas células, o meu organismo, acaba perdendo um pouco de energia. Nem toda a energia da comida foi para os meus músculos, né? Uma parte está sendo liberada pela minha pele na forma de calor. O suor é, na verdade, para combater esse excesso de calor. Eu, quando vim da outra sala, eu estava sequinho. Quando eu saí daqui, eu estava molhado. Por que isso? Porque como meu corpo começou a passar de 36 graus, o meu organismo, que é homotérmico, percebeu isso e jogou suor na minha pele para baixar a minha temperatura. Porque quando o líquido evapora, é uma reação endotérmica, lembra? Ele rouba calor do meu corpo e a minha temperatura baixa. Então o suor é um mecanismo de controle de temperatura ultra inteligente do corpo. E se eu for para uma região fria, a minha pele vai ficar esbranquiçada, porque o sangue que fluía nos vasos capilares da pele vai ser retirado dos capilares e vai ser jogado para o interior do corpo para ficar mais protegido do frio. E eu vou começar a tremer para que as fibras musculares se atritem e gerem calor. Então a tremedeira é isso, é para a fibra muscular se atritar, quando tu esfrega as mãos, esfrega as fibras musculares e gera calor. Os animais pecilotérmicos são mais delicados, né? Porque se ele está ficando muito frio, ele pode morrer, ele tem que ir para uma região mais aquecida para o organismo dele poder funcionar. Por exemplo, ele tomar um banho de sol, como os lagartos e cobras fazem, para manter a temperatura corporal. Certo? Show de bola! Mas se eu morro, as reações químicas que permitem eu aproveitar a energia do meu alimento cessam e o excesso de calor que tinha no meu corpo, o excesso de temperatura em relação ao ambiente que tinha no meu corpo, flui na forma de calor até que eu atinjo o equilíbrio térmico com o ambiente. Aí vem a rigidez cadavélica, aí tu já não consegue mais mexer no cadáver porque as articulações não estão lubrificadas, aí tu já não consegue mais mexer a posição, né, do cadáver. Às vezes o cara tem que esquentar o cadáver para colocar ele no caixão num formato apreciável, certo? Para o velório, bizarro o velório, né? Ô galera, olha só, lei zero. Essa lei zero, me perdoe a palavra, ela é tão idiota que quando eu li eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Olha só o que diz a lei zero. Corpo A, corpo B e corpo C. Vou estudar esses três corpos no laboratório. Vou pegar o corpo verde e o corpo vermelho, vou medir a temperatura de ambos com um termômetro e verifico, caramba, eles estão em equilíbrio térmico. Vou abandonar o corpo vermelhinho numa caixa de isopor totalmente isolado do ambiente, assim ele manterá a sua temperatura, né? Uma caixinha de isopor totalmente isolada, sem gelo lá dentro, para ele manter a sua temperatura. E aí eu começo a estudar esses dois corpos, meço a temperatura e observo que eles estão em equilíbrio. Ótimo. Aí eu abandonei lá o corpo verde. Esses dois corpos eu já estudei os dois juntos? Nunca. Mas eu posso afirmar categoricamente que eles têm a mesma? Tu concordas comigo? Não é o óbvio ululante? É muito óbvio, né? Concordas comigo? Pô, se eu medir a temperatura desse com o verdinho, deu igual. Medir a temperatura desse com o verdinho, deu igual. Então esses dois têm a mesma? Meu Deus, quem é o babaca, professor, que escreve isso num livro? Um cientista. Sabe por quê? Porque o cientista ele é tão chato que mesmo o raciocínio mais idiota ele documenta, ele mostra, ó, esse raciocínio é válido. Cada maldito raciocínio, cada maldito passo que tu dá na ciência, tu tem que documentar. Porque se tu não documenta, vira charlatanismo. Vira aquelas outras pseudociências, vira cromoterapia, naturologia. Vira essas coisas malucas que não existem, infelizmente. Infelizmente. Certo? Beleza? Eu contei para vocês já, por exemplo, o teste do placebo, como é que se faz para um medicamento ser liberado. Contei para vocês já como é que faz isso? Nessa aula de hoje? Não, né? Para mostrar como a lei zero é uma coisa importante, que parece boba, mas é importante, vale lembrar como é que se fabrica o antibiótico, bem rapidamente. Penicilina, fungo, exatamente, Segunda Guerra Mundial, né? A galera morrendo lá, Primeira Guerra Mundial, final da Primeira Guerra Mundial, a galera morrendo, o cara fazendo cultura de fungo, descobre que o fungo libera uma substância chamada penicilina, que mata as bactérias, não é isso? Show de bola. Isola essa penicilina, injeta no cara que está doente e é gol. É isso? É assim que se faz o remédio? Não. Tu pega a penicilina, isola ela depois de dias e dias no laboratório, tu pega um ratinho doente e injeta no ratinho. E o ratinho morre. Então quer dizer que é uma merda a primeira penicilina inventada. Uma merda. Então vamos tentar de novo. Mais meses no laboratório. Agora eu filtrei direito. Agora a penicilina está pura. Injeta no ratinho. Morreu. Meses de estudo no laboratório. Fez penicilina. Injeta e cura o primeiro ratinho com infecção na garganta. Yes!
Aí tu pega 100 ratinhos com infecção na garganta, como é que ficaram com infecção, professor? O cara contamina, o cara pega a bactéria e esfrega na garganta do rato para ele ficar doente na garganta. Aí tu pega lá 100 ratinhos, penicilina em tudo, morreu 90. É uma merda essa penicilina. E depois de 1 ano, tu salva o primeiro grande grupo de ratos. Só morreu uns 10 dos 100 que tu tratou. Por essa penicilina é um bicho. Tenta no macaquinho. Ah, vamos matar o macaquinho? Mas o quê? Quer que seja um humano primeiro? É claro que tem que ser no macaco. O macaco é uma cópia do ser humano, tu sabe disso, né? Tu examina a célula do macaco, tem 99% das informações que tem em ti. Então só um louco não entendeu Darwin ainda. Só um louco não entende que a evolução não é uma teoria, caramba, é um fato científico. Pelo amor de Deus! Como é que o cara não vê os fósseis e não vê os estudos biológicos, o estudo do DNA confirmando que a evolução existiu? Viemos do macaco, professor, não viaja, bicho. Nós viemos de um ancestral comum ao macaco, isso é óbvio. É óbvio, então cuidado, tá, gente? No vestibular, mesmo que tu acredite que Deus fez homem do barro, que é muito mais óbvio, né? O barro é mais fácil. Mesmo que tu acredite nisso, no vestibular tu tem que ser cientista. Darwin, Darwin, Darwin. Darwin é foda. Darwin é foda. E foi confirmado, até hoje tudo que você estudou só faz o Darwin ser mais foda ainda. A evolução existe, certo? Galerinha, voltando. Eu estava estudando penicilina, não foi? Salvei o primeiro macaquinho. Não, morreu o primeiro. Ó, morreu. Aí depois repete mais 1 ano de estudo, salva ratinhos, salvou o primeiro macaquinho. Salvou o primeiro grupo de macaquinho de infecção da garganta. Agora está na hora do homem ser testado. Primeiro cara, ó, esse cara aqui não tem cura, já tentamos tudo que existe, o cara não tá, vai morrer. Então vamos tacar penicilina nele. Puf, morreu. Que merda. Tu tá entendendo? Pessoas, dezenas de pessoas dedicaram já anos de suas vidas para produzir algo que mata as pessoas ainda. Cara, assim é a ciência, ela é dura. Anos depois, a primeira penicilina salva o primeiro cara. Agora está na hora do grande teste verdadeiro e definitivo. Vamos pegar 100 pessoas com infecção na garganta, metade nós vamos tratar com penicilina estudada há anos, e a outra metade nós vamos dar uma injeção igual, só que de soro fisiológico, sem nada de penicilina. Detalhe, a pesquisa tem que ser tão séria que quem vai aplicar a injeção não pode saber se é penicilina ou se é soro. Quem sabe quem recebeu cada injeção são os matemáticos por trás da pesquisa. Feita a pesquisa, já que é um remédio científico, o que vai se perceber? Que a penicilina salvou 45 das 50 pessoas e o soro fisiológico salvou 28. Não, peraí, o senhor está me dizendo que o cara está ruim da garganta, toma uma injeção de soro fisiológico, de água salgadinha, e melhora? Isso, o nome disso é efeito yes. As pessoas se curam porque acham que vão se curar. Quando tu faz o teste do placebo com remédio homeopático, para quem não sabe, o remédio homeopático é aquele que tu bota uma gotinha de seiva e chacoalha 100 vezes, depois tu bota o dobro de água e chacoalha 100 vezes, depois tu dobra e chacoalha. Tem que chacoalhar, tem que contar as chacoalhadas. É a teoria homeopática, me perdoa. Diz que quanto mais tu bota água, mais forte fica o remédio. Pois é, só de ficar com cara de idiota, né? Como assim? Mais água, mais forte, é isso que diz a teoria homeopática. Seria o suficiente para tirar ela do nível de ciência, né? Só isso de contra a química já é, né? Mas aí não, vamos acreditar que funciona. Vamos chacoalhar a aguinha. Chacoalha a aguinha. Pega 2 grupos. Um tu medica com água pura, outro tu medica com água chacoalhada, que é o remédio homeopático. E adivinha o que acontece? A curva de melhora é igual. É igual. Quer dizer que quando o cara passou anos estudando homeopatia clássica, ele estava aprendendo a chacoalhar a água para depois dar água para a pessoa e falar, né, vai se melhorar. E a pessoa melhorava. Uau, eu sou um super homeopata. Na verdade, tu curou as pessoas com efeito. Então eu não sou contra a homeopatia, meus amigos. Eu só sou contra o cara ficar estudando 20 anos como é que se chacoalha a aguinha. Eu acho que tu deve usar a homeopatia e deve se ensinar na medicina como é que se usa a homeopatia para curar as crianças. Eu cansei de dar um remédio homeopático pro meu filho. Ai, papai, dor de cabeça. Eu louco para esquiar, aquele solzão, porra, lancha na água. Ai, dor de cabeça. Porra, filho, vamos lá, sobe na lancha, gostosinho, papai esquia. Ai, não. Então tá, quer que a dor de cabeça passe? Eu vou te dar um remédio, mas ele é horrível. Tá preparado? Mas a dor de cabeça vai sair em 5 minutos. Tá bom. Fui lá na cozinha, um pouquinho d'água, açúcar. Vai lá, mas é horrível. Ah, é horrível. Bebeu. Passou 5 minutos, passou a dor de cabeça. E tu vê, ele achou água com açúcar horrível. Porque eu insisti que era horrível, mas ia ser poderoso o remédio. Isso é homeopatia. Homeopatia é tu convencer a pessoa que ela vai ser curada. Isso serve para a astrologia, isso serve para a acupuntura.
certo? A acupuntura ela já foi destruída pela ciência por diversas pesquisas, tá bom? Ah, professor, não vou mais no acupunturista. Vai, querido, vai com fé que vai funcionar. Não é piada, é isso mesmo. Melhor de repente tomar uma agulhada do que ingerir uma droga, né? Talvez. Fechou, galerinha? Tu entendeu a importância da lei zero? Mesmo as coisas mais idiotas na ciência devem ser documentadas, porque se não for documentado é charlatanismo, estou te enrolando, vou roubar o teu dinheiro. Certo? Depois que a gente aprendeu um pouquinho dos conceitos básicos, calor, energia térmica, em movimento, temperatura, mede, energia térmica, energia relacionada a energia interna, é só energia térmica, né? Não, também tem as energias, isso, equilíbrio térmico. Atingir a mesma temperatura, lei zero. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, o que eu posso afirmar sobre A e C? Claro que eles estão em equilíbrio térmico, né? Mas é importante, lei zero. Agora sim, vamos passar para a termometria. Tu lembra as escalas termométricas mais famosas? Ah, não vou nem precisar da aula, não é possível. Celsius, Kelvin e Fahrenheit, vamos a eles.